Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Doutor, nós começamos a edição de hoje do CBN Curitiba, a primeira edição, com mais uma triste notícia de um crime envolvendo um policial militar, de um crime contra a mulher. Um policial militar matou a ex-esposa a tiros no bairro Rebouças, na capital paranaense. Mais uma evidência, de provavelmente, claro que as investigações vão apurar, um relacionamento tóxico, que inclusive foi o tema da nossa coluna da semana passada, Relacionamentos tóxicos que muitas vezes levam à agressão, levam à violência psicológica, à violência física e, infelizmente, ao homicídio ou feminicídio, A gente ainda não sabe se foi homicídio ou feminicídio, como eu disse, a investigação vai apontar isso, mas motivado muitas vezes por um relacionamento tóxico, É verdade. O relacionamento tóxico, ele é uma questão que intoxica, ambos os lados, E eu acho que esse caso, ele evidencia essa questão de maneira muito clara, A gente pode ver que os dois saíram perdendo, De maneira literalmente fatal. Você não pode pensar que o policial é menos vítima, Foi uma situação trágica, a situação do suicídio, eu costumo dizer que é o ápice do sofrimento. A pessoa sofre tanto que ela acaba entrando na desistência da própria vida. Lógico que nessa situação de sofrimento ele também cometeu uma agressão, Que eu acredito que é a agressão máxima que você pode cometer com alguém, que é tirar a vida do outro, E lógico, aí numa situação também muito delicada, que é o feminicídio, Ele foi ali e cometeu, a agressão contra ali a companheira dele. Então, estamos falando dessa questão de relacionamento tóxico. A gente também está comentando, de maneira recente, também comentou essa questão da violência do policial, São profissionais que lidam com a violência, E é difícil você lidar com a violência, você estar diante desse cotidiano, dessa agressividade. Então, a estrutura psicológica para você suportar essa rotina é muito delicada. O policial acaba afetado, é muito comum, A gente vê crimes envolvendo policiais, de certa forma, eles sofrem psicologicamente ao ver tanta violência, doutor, ao vivenciar isso. A gente falava sobre isso, que às vezes o policial ele trata as pessoas envolvidas naquela situação, delituosa ou não como indivíduos, como seres humanos, mas como meliantes, muitas vezes, usam termos que robotizam a pessoa, desumanizam a pessoa. É um tratamento que, com o tempo, acaba afetando o psicológico do policial a ponto de cometer situações, crimes como esse? Com certeza, mas também tem que ter o cuidado para não ter ali taxar o policial, A gente tem que ter esse cuidado. O policial ele também tem uma rotina que é complexa, ele também lida com várias situações que não são fáceis, É só a gente ver que em vários estados, em várias situações, a gente vê que é comum a maior causa de fatalidade de policiais hoje é ser o suicídio. Então a gente vê que são profissionais que lidam com a dor, que lidam com o sofrimento de maneira intensa. Então a gente tem que ter esse cuidado de também não taxar o policial ou os policiais como aquelas pessoas cruéis, aquelas pessoas insensíveis, Porque são pessoas que também trabalham com agressividades, eles são tratados de maneiras agressivas e muitas vezes eles têm dificuldade. Imagine que numa abordagem policial eles também não podem, muitas vezes, chegar ali com uma postura muito educada, etc. Eles também não conseguem ter muito sucesso na abordagem, E muitas vezes a gente vê também policiais ajudando. Não é incomum a gente ver o policial, às vezes, sendo gentil, ajudando uma pessoa. Então, como todas as profissões, nós temos bons profissionais e profissionais muitas vezes não tão adequados. Sem dúvida. Eu particularmente tenho amizades com policiais que são muito humanos, que são pessoas excepcionais. Como o doutor bem disse, não dá para generalizar esse tipo de situação.
Agora, vamos falar de novo do suicídio, né? Que foi o que aconteceu com esse policial. Nós estamos em um mês emblemático para falar sobre esse assunto, que é o Setembro Amarelo. E o suicídio, doutor, me corrija se eu estiver errado, eu até falei no início do jornal isso, mas ele seria o final de um doloroso processo de depressão, né? O final mais trágico possível para esse processo. Sim, não só da depressão, né? A depressão a gente pode pensar ali, vamos entrar aqui muito em detalhes técnicos, né? Mas a depressão e outras situações de sofrimento, elas podem sim levar a esse quadro, a essa situação extrema que é o suicídio. O suicídio é quando a pessoa ela perde toda a sua esperança, toda a sua motivação de viver. Então é uma situação extrema, é algo preocupante, é algo que acomete não só o Brasil, acontece de maneira preocupante no mundo inteiro. A gente vê que isso está crescendo com população cada vez mais jovens. A gente vê uma incidência muito forte, por exemplo, com adolescentes e jovens, principalmente a população ali entre 15 e 19 anos tem uma incidência muito forte, né? A gente vê aí essa nova geração com essa faixa etária, 15 a 19 anos, parece que tem uma dificuldade maior em lidar com a frustração, com as derrotas, né? E isso gera um sofrimento muito intenso. E parece também que a geração mais velha, né, os pais, os tios, os avós, os chefes, também tem uma dificuldade e acabam taxando essa geração, é uma geração de mimimi, é uma geração que não aguenta nada, e isso gera um sofrimento muito maior, né? E eu sempre acabo fazendo esse alerta, quando alguém comete um suicídio, gera uma ferida que fica ali na família e nos amigos, então tomem cuidado. Se você tem muitas vezes um jovem que está numa situação de sofrimento, não ridicularize, não diminua aquela pessoa. Você vai falar, mas aquilo ali é uma frescurinha. Cuidado, que dessa frescurinha, se acontece alguma coisa grave, como por exemplo um suicídio, isso vai marcar e vai gerar um sofrimento, vai gerar uma culpa, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Então aproveite, né? O Setembro Amarelo, eu acho que tem que ser uma época de reflexão, né? As pessoas às vezes vêm, né, me procuram no consultório e falam assim, Paulo, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Então, vamos gerar essa reflexão antes que aconteça. Não vamos deixar que aconteça uma fatalidade. Agora, como agir, doutor, diferente mediante uma situação como essa, né? Que você percebe que esse jovem, esse adolescente ou esse adulto passa por um processo de depressão, como agir diferente? Em vez de taxar ele de, vamos lá, levanta, coitadinho, isso é mimimi, como agir para evitar o pior? Primeira coisa é acolher, é a escuta. Primeira escuta tem que ser sem julgar, uma escuta sem preconceito, né? Que nem eu coloquei, não taxar como eu escuto muito, é o mimimi, é a frescura do jovem. Eu acho que nós temos que ter um exercício de escutar, né? Por exemplo, se é um adolescente, eu tenho que me desvestir de preconceito. Por exemplo, eu vou conversar com um adolescente, e eu sei que o adolescente, por exemplo, ele está lá com o celular, ele está com o fone de ouvido, saiba que vai ter uma resistência, saiba que eu vou pedir de repente para ele soltar o celular, ele não vai querer, tenha paciência, se prepare para conversar com o outro. Não adianta eu ir lá tentar conversar com o outro e de repente já agredir. Mas você não quer conversar comigo. Se prepare. Tem um exercício de se preparar também emocionalmente para escutar o outro. Eu acho que nós precisamos ter um exercício de tolerar o outro, né? Mais tolerância e acolher o outro, né? De novo, eu acho que nós estamos também muito cansados de sempre falar, a pandemia, mas a pandemia também nos gerou um cansaço, também nos forçou um convívio, né? Aquela brincadeira, as pessoas às vezes não se encontravam em casa, e de repente as pessoas começaram a ter que conviver muitas vezes em casa. Isso gerou um desgaste em muitos relacionamentos. Então, pós-pandemia agora também é um novo convívio, né? As pessoas voltando a uma nova rotina. Muitas crianças agora viraram adolescentes, agora estão entrando numa nova rotina, isso também envolve. Nós estamos encontrando na clínica, Luciano, uma situação bem diferente. Nós tínhamos crianças que viraram adolescentes,
e tiveram essa transformação durante a pandemia. Só que essa transformação, ela ocorreu sem o contato social. Então, de repente, se tinha lá em torno de 8 anos, 9 anos, passou-se para 11, 12 anos, onde você já tem essa transformação de adolescência, sem contato social. E aí, de repente, você volta para uma sala de aula com contato social, e você teve essa transformação do ser adolescente, e aí, de repente, tem toda essa dificuldade de lidar com contato social. Você já tem aquela explosão de se transformar adolescente e de repente ter o contato social, quer dizer, é uma transformação que já acontece naturalmente, mas só que geralmente você já tem, né, o estar em sala de aula, ter o contato social, e de repente isso acontece de maneira mais intensa. Então os pais também têm que estar atentos. Ou de repente aquele adolescente que tinha 12 anos, e de repente agora está com 14 anos, foi privado do contato com os amigos, e de repente agora tem o contato com os amigos. Isso, nem a literatura sabe muito como lidar com isso, isso está chegando na clínica. Então fica até um alerta para os nossos colegas psicólogos e psicólogas, tenham essa noção. Nós estamos vivenciando sim uma situação atípica, né, que as pessoas ficaram privadas de contato social, ou tiveram um contato social virtual, e de repente estão tendo de novo um contato social, e que foram privadas, e isso está gerando sim um sofrimento, a ansiedade, a angústia, né? E isso é muito atípico. Então, de novo, nem mesmo a literatura, nem mesmo nós temos casos de lidando, e isso está chegando na clínica. Então, de repente, crises de ansiedade de jovens que não sabem lidar com isso, crise de pessoas assim, Paulo, eu não consigo tirar a máscara, não me sinto bem sem máscara, e as pessoas tiram sarro porque eu não uso máscara. Então, adolescentes que estão sofrendo com isso, né? Mas ao mesmo tempo você pode sim usar máscara, mas a pessoa não se sente bem usando a máscara porque sofre ali um bullying e quer tirar a máscara, mas também não se sente bem com máscara. Mas se a pessoa sofre, isso é importante para ela. E ao mesmo tempo tem pessoas que ridicularizam, puxa, mas é só tirar a máscara, entende? Mas se aquela pessoa sofre, aquilo é importante para aquela pessoa. Então não minimize o sofrimento do outro. Quando aquela pessoa vai sofrendo, ela vai como se fosse se recolhendo o seu sofrimento, e isso vai se tornando um padrão. Todo o sofrimento a pessoa vai guardando para dentro dela, vai guardando, e isso pode gerar lá na frente uma situação crônica e chegar numa situação extrema, como por exemplo a um suicídio. O recado, né? Não ridicularizar o sofrimento alheio. Você não gostaria que fizessem isso com o seu sofrimento. Exatamente. Né? Então não faça isso com o próximo. Conversamos mais uma vez aqui na quarta-feira, como sempre, na nossa coluna de Van CBN, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins. Daqui a pouco a coluna de hoje estará lá no nosso site, o cbncuritiba.com.br. Doutor Paulo, muito prazer mais uma vez em conversar com o senhor. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. E para quem quiser me seguir, @PauloCPMar.